A paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs. Boa noite. Queremos estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor que se encontra lá em Efésios, no seu capítulo 6, do versículo 13, que diz assim: Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Aqui a gente vai ver o apóstolo Paulo trazendo uma advertência, advertindo, o povo a vigiar, a entender que a nossa guerra aqui não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas a gente vai ver que a nossa guerra é contra os principados e potestades e hostes espirituais da maldade e os príncipes das trevas. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo nos traz a refletir e a entender que nós precisamos estar preparados. Que nós vamos entender que todo armamento, a gente vai ver que todo o equipamento, o apóstolo Paulo ele nos traz que nós vamos entender que Satanás é um inimigo astuto e perigoso. E o que ele tenta querer corromper é a comunhão com Jesus. E através dessa comunhão que nós temos com Cristo, nos livra de todo mal. E a gente vai ver que o que acontece nas regiões celestiais, onde os espirituais da maldade, a gente vê os príncipes das trevas, eles tentam o quê? O objetivo dele é entrar, destruir, desfazer aquilo que Deus fez. Então, por isso que nós viemos buscar sempre essa armadura. Mas a gente sempre só vai poder usar essas armaduras se nós usarmos toda etapa para concluir, a dar um ênfase para valer a armadura de Deus. Porque a gente vai ver que a armadura de Deus não é simplesmente, eu tenho um escudo, eu tenho eu tenho o escudo, eu tenho a braçadeira, eu tenho tudo, tenho um capacete, eu tenho uma espada e vou enfrentar. Não, a gente sabe que até mesmo para um bombeiro, para ele enfrentar o fogo, ele tem que se preparar para o perigo, para ele já saber como se livrar, como ser vitorioso. Mas a gente vai ver, o bombeiro ele não age sozinho. O bombeiro ele tem uma equipe. E é assim um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não é sozinho, ele tem a sua equipe, os outros soldados, os outros guerreiros que estão ali com a armadura específica e foram ensinados e se prepararam antes de ir para a batalha. E é o que a maioria das vezes, o que muitas pessoas acabam esquecendo, que para ir para uma guerra, precisa se buscar o revestimento, precisa buscar como usar, como se defender com a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus não é simplesmente pegar e ler esse salmo, esse capítulo de Efésios 6 e achar, não, agora eu sei o que é e vou... Não, a gente precisa o quê? E a gente vai ver que as armaduras de Deus, ela fala sobre o cinto da verdade, fala sobre a couraça da justiça, fala sobre o escudo da fé, o capacete. E a gente vai ver que finalmente a gente vai ver com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Podemos abrir caminhos através de qualquer circunstância, as quais possamos nos deparar na luta contra Satanás. Então, a gente precisa entender que a oração, nós precisamos estar íntimo
E a gente vai ver que a utilidade da oração que não pode faltar é a necessidade para que nós venhamos utilizar as armaduras de Deus. Porque a gente vai ver que a oração é a energia que capacita o soldado para a batalha. E aí a gente vai ver o que a maioria das vezes acontece, são pessoas despreparadas, pessoas que não se preparam para uma grande batalha. Acha que é simplesmente, mas eu vou dirigir o culto e é só isso e pronto. Eu vou fazer um ensaio. É só fazer, eu vou louvar, é só louvar, vou pregar, é só pregar. Não. Há necessário que nós venhamos se preparar antes. Há um preparamento. Porque quando nós estamos à frente da batalha, nós precisamos estar revestidos. Porque se a gente não tiver com o escudo, as setas do adversário pode atingir. A gente não é super crente, a gente não é blindado, mas a gente precisa ser blindado pelo poder do Espírito Santo. Mas para isso precisamos o quê? Buscar revestimento. Buscar revestimento é o quê? É na oração, é no propósito, é no jejum. A gente vai ver que casca de demônio só sai com jejum e oração. Não é simplesmente chegar, eu tenho dom, eu tenho chamado, vou lá e faço. Se não tiver preparamento, não adianta. O que adianta ter a arma, mas não estar capacitado para usar? É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não adianta você ter a arma se você não se capacita antes para a guerra. Não adianta você dar simplesmente uma bicicleta para uma criança sem a rodinha, sem antes ela ter o preparo com a rodinha para ir aprendendo, e depois tirando uma rodinha, depois tirando a outra para ela começar a andar sozinha. Se der uma bicicleta para uma criança que nunca andou com a bicicleta, ela vai cair, ela vai se machucar, ela não vai conseguir, ela vai ficar o quê? Ela vai criar vai ficar com medo, vai criar impedimentos de ela crescer, de ela prosseguir, ela vai ficar com traumas. Há quantos servos de Deus na caminhada com traumas? Traumas porque, eu fui ferido numa guerra, eu fui ferido quando eu estava ali, eu fui ferido quando eu estava ali na liderança, eu fui ferido quando eu estava ali dirigindo, eu fui ferido quando eu estava pregando, eu fui ferido quando eu estava cantando, eu fui ferido quando eu estava limpando a igreja, eu fui ferido quando eu estava evangelizando. Por quê? Porque não buscou o revestimento e o preparamento antes de usar a armadura. O que acontece com os dias atuais como hoje, pessoas, homens e mulheres de Deus estão retrocedendo, estão desistindo, estão largando a mão do arado, é porque elas não se preparam. Elas acham que simplesmente, eu tenho um chamado, eu tenho uma unção, acham que simplesmente a unção e o chamado é o suficiente para ir para a batalha. Não. É necessário que nós venhamos se revestir, buscar revestimento do Senhor, buscar como devemos usar, e isso é através da oração, isso é através da palavra. E a gente vai ver o que a gente encontra nos dias atuais como hoje, homens e mulheres de Deus, que querem ser profetas, que querem ser pastores, que querem ser missionários, que querem ser homens de Deus para levar a palavra, ministrar, trazer o avivamento, mas eles não buscam a palavra, não buscam a oração. Quando chega na oração, quando chega na igreja, cadê o irmão que quer ser um grande pregador da palavra? Cadê a irmã que quer louvar? Cadê o irmão que quer interceder? Cadê o irmão que quer expulsar demônio? Eles fogem da oração, eles fogem da escola bíblica dominical, eles fogem do estudo da palavra. Que servo que vai usar a vestimenta, o armamento, a armadura de Deus, se não busca a palavra, o conhecimento, como usar a armadura? Aleluia. E é o que a gente mais encontra, se a gente for olhar, não é simplesmente, não está acontecendo só na tua igreja, não está acontecendo só onde você congrega, está acontecendo em todo o canto do mundo. Homens e mulheres de Deus estão deixando a desejar na hora da busca, na hora de estar ali de joelho, intercedendo, buscando a face do Senhor, estão ali na escola dominical se alimentando, tirando suas dúvidas, aprendendo, estão no estudo da palavra.
onde abre o conhecimento, onde aprende como usar, aprende como viver. Aí já vê que a maioria, se a gente for olhar nos dias de culto, nos dias de ministrações, de tratamento, de pregações sobre o estudo, aplicação, seja temático ou não, seja na escola bíblica dominical, a gente vai ver, cadê eles? Cadê esses homens e mulheres que sapateiam, que rodopeiam, que falam em línguas na hora da escola bíblica dominical, que está na hora do estudo da palavra? Eles somem. Eles só aparecem quando quando se levantam, quando já vai para adorar, quando vai dar oportunidade, aí aparece, aí quer fazer. Só que isso não acontece conforme Deus quer. O que o apóstolo Paulo estava ensinando, trazendo advertência para esse povo, é que entender que precisa, para usar os armamentos, a armadura de Deus, precisa estar conectado com o Pai em oração. Tem que estar orando, tem que estar vigiando e orando. Não pode parar. Não condiz, não se engane pelo chamado, pelo dom que você tem, que você já está capacitado para chegar e fazer. Se você não se alimenta, se você não participa, se você não se envolve, se você não mergulha na palavra, não mergulha no conhecimento da oração, do propósito, do jejum, não tem como. Por isso que acontece, homens e mulheres pelo caminho, a gente vê evangelistas afastados, pastores afastados, missionários afastadas, obreiros, irmãs afastados. Por quê? Porque simplesmente achou que porque tem dom, simplesmente porque sei como é que funciona, eu chego lá em nome de Jesus e saio, sendo que há um preparamento. Sim, o Senhor deu poder. Sim, o Senhor deu poder. Sim, mas nós devemos buscar como devemos fazer, como devemos agir da forma correta com essa armadura. Da forma correta com o poder que Deus dá sobre a palavra dele. Que a palavra dele já tem poder. Ele dá autoridade. Nós devemos buscar como devemos usar a nossa autoridade perante Deus para entrar, para sermos vitoriosos em nossas guerras e nossas batalhas. E as batalhas dos nossos irmãos. Que nós viemos essa noite a refletir. Será que eu estou buscando o revestimento, estou usando a armadura de Deus correta, como se deve fazer? Será que eu estou totalmente preparado para estar à frente? Será que eu estou preparado totalmente para assumir um posicionamento, para assumir uma grande responsabilidade? Precisamos buscar isso em oração. Precisamos ter discernimento. Precisamos ter a sabedoria de Deus para saber quando e como devemos fazer. Que nós viemos essa noite a refletir nesta palavra. Reflete de Efésios, seu capítulo 6, do 1 até o 20. Que esta noite você possa estar meditando em nome de Jesus. Vem, filho. Manda beijo. Vai. Pega a visão. Fala, pega a visão.